Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, o Jacatirão em Duque Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições bíblicas da CPAD, classe e adultos, terceiro trimestre do ano de 2023, na Igreja de Cristo, o Império do Mal, como ver neste mundo dominado pelo Espírito de Babilônia. E agora a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Texto áureo. Enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. A mulher foi verdade prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. Provérbios 31, do 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rumbins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha como o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz pano de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e louvem-nos as portas das suas obras. Vamos então entrar aqui na introdução da lição, que nos diz o seguinte: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição, apresentamos um mandato divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, veja, meu irmão, de certa forma, esta lição de hoje está um pouco vinculada à lição passada. Era a desconstrução da masculinidade bíblica, né? Daquilo que Deus falou. Então, lá na lição passada, falava que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E os criou iguais, mas com responsabilidade diferente, a qual Deus dotou a cada um para fazer. Então, estudamos na lição passada, nós vamos voltar aqui, qual é o papel do homem dentro da sociedade, dentro da família, como marido, esposo, líder, tudo aquilo que estudamos semana passada. E aqui hoje vamos ver o papel da mulher. Tudo isso tem sido desconstruído, e nós temos estudado, como falamos na lição passada, desde o início, o Espírito da Babilônia, lição 1, depois a desconstrução da doutrina do pecado, e aí toda aquela questão de teísmo aberto, de liberalismo, progressismo, que vem entrando no meio da sociedade e, infelizmente, também no meio da Igreja de Cristo. E é isso que nós estamos
estudando e vamos estudar aqui. Quando ele diz aqui no primeiro parágrafo aqui da introdução, que a mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, é o exemplo bíblico de como a mulher deve se portar diante da sociedade, diante da sua família. Nós vamos estudar isso mais especificamente no ponto de número 3. Então vamos começar aqui o nosso estudo com o primeiro ponto, a feminilidade bíblica. Vamos começar como começamos na lição passada, masculinidade, e veio a criação divina do homem, e agora não vê a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, por conta do varão foi tomado. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Nós já comentamos isso na introdução. Então, primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que crer em Deus. Ponto. Eu creio que Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas, nós não viemos de uma explosão, nós não viemos de uma evolução, nós viemos de um ato criativo de Deus. Crendo nisso, a segunda coisa que eu tenho que crer é que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E todo o relato dela, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, é a palavra de Deus inspirada. Ela é verdade e tudo que está escrito nela é para eu aceitar como palavra de Deus. Ponto. Aceitei isso. Então eu tenho que começar a estudar a Bíblia para entender cada ponto que ela nos ensina. Logicamente vão ter algumas opiniões diferentes doutrinariamente, sim, um vai ser arminiano, outro vai ser calvinista, um vai ser pré-milenista, outro vai ser pós-milenista, enfim, isso não importa. Agora, quanto a papéis, quanto como que Deus fez, isso não tem como questionar. Então ele disse aqui claramente, primeira ordem que está escrito na Bíblia. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Então nós vimos semana passada que cada animal foi criado segundo a sua espécie, mas o homem não. Foi criado à imagem de Deus. Deus criou o bonequinho, soprou sobre ele do barro, soprou sobre ele e transformou ele agora deu fôlego de vida e transformou em alma vivente. Ponto, o homem. Depois Deus mandou ele nomear todos os animais, não viu que não havia nenhum animal que fosse compatível com ele, colocou ele num sono profundo, tirou uma costela dele e criou a mulher. É lógico que isso não está escrito na Bíblia, isso não está escrito em tratado teológico, mas algumas pessoas dizem que Deus tirou da costela para fazer com que o homem e a mulher fossem iguais. Se ele tira da cabeça, poderia ter uma superioridade feminina. Se ele pudesse tirar do pé, poderia ter uma superioridade masculina. Iguais. E aí ele cita isso aqui, né, de certa forma, o homem não esteja só, depois ele fala, no ato criativo a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo iguais perante o Altíssimo. Então assim, o homem é a imagem de Deus e a mulher não. Não, o homem e a mulher são a imagem de Deus. E depois ele diz, foram criados em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, como ele disse na lição passada, volto a repetir aqui, eu disse na introdução, eles têm igualdade, mas não uniformidade de papéis. Cada um tem o seu papel dentro do relacionamento do casamento, da família e tudo mais que nós vamos estudar aqui. Segundo subdivisão do ponto 1, feminilidade bíblica, a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher frutificar e multiplicar-vos e encher a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia,
é o ponto sensível que as feministas consideram um traje que limita a função social da mulher e que por isso lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria rompeu em cântico de gratidão e disse pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século XXI. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, disse, crescer e multiplicar. Como crescer e multiplicar? Através de ato de relações sexuais entre o homem e a mulher. Isso não é pecado. Alguém vai dizer que o pecado de Adão e Eva foi ter mantido relações sexuais, nada disso. Isso é totalmente heresia. O pecado deles foi ter ouvido a voz da serpente e comido do fruto proibido. Então, manteram relações sexuais dentro daquilo que Deus fez. Já falamos na semana passada também sobre isso. Procriação e também prazer dentro do relacionamento. Mas a relação sexual de Deus não foi criada somente para o prazer do homem e da mulher, foi criada também para a procriação, porque crescer e multiplicar. E Deus deu a honra à mulher de ela ser a mãe. Ela não pode ser mãe sozinha, ela tem que ter um parceiro sexualmente para que isso aconteça. Ah, pastor, hoje tem barriga de aluguel, não sei o que lá, BPP, inseminação artificial, mas tudo vai partir. Pode não ser do seu companheiro, porque ele é estéril. Então, mas vai partir de um sêmen, vai depender também de um ser homem para que ela possa ter a sua criança. Então, a mulher é mãe, é uma bênção. E as feministas não gostam disso, porque na ideia do feminismo, isso é uma opressão. A mulher nasceu para ser mãe, para ser cuidadora da família, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Isso é uma opressão sobre a mulher. Isso aí começou lá, depois ele vai falar que vai citar uma mulher aqui, feminista, aqui no outro ponto, e na década de 60, até antes, falando sobre essas coisas. Isso até foi aumentar na sociedade, depois negócio de Karl Marx, uma série de coisas. E aí as pessoas começaram a ter esse pensamento. E entrou isso também no meio do cristianismo. Pastor, e quem não é cristão? Quem não é cristão, meu irmão, vai agir da maneira que ele quiser, meu irmão. Vai fazer o que ele quiser. Vai agir do jeito que ele quiser. Tudo que nós fizermos, cristãos ou não, vamos dar conta a Deus um dia. Agora, nós cristãos, que cremos na palavra, por isso eu disse na introdução, cremos na Bíblia, cremos em Deus, cremos na palavra, era a nossa única regra de fé e prática, temos que colocar em prática o que a Bíblia nos diz. Então, a maternidade é uma bênção na vida da mulher e do marido. E ela recebeu de Deus essa bênção, né, Maria, como disse aqui, Maria se alegrou muito na maternidade, para ser mãe e, consequentemente, cuidar de seus filhos. Isso vai impedir ela de ter uma vida profissional? Depois, lá no ponto 3, nós vamos falar sobre isso, porque vai falar especificamente o exemplo bíblico da mulher virtuosa de Provérbios 31. Vamos a seguir. A mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Está na Bíblia, pastor? Vamos lá. Sempre a gente fala em todos os nossos estudos aqui que são de estudo bíblico. Parece que a gente vai ler a lição e é uma opinião da Assembleia de Deus, porque a lição, a revista é da CPAD, ou do autor da lição, que seria o pastor Douglas Batista. Mas vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Está aqui na Bíblia. Embora não fale auxiliador aqui direto. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. A Bíblia chama Deus de auxiliador. Vamos ver aqui. Talvez você nunca tenha se atentado para esta palavra bíblica. Salmo 33, 20. Só um minutinho aqui que a Bíblia está chamando de abrir aqui. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo, e não só aqui fala de Deus ser auxílio. Então Deus é o auxílio dos servos dele. Então Deus também é um auxiliador. Aqui, não, é lógico, a comparação é totalmente diferente. Deus é auxiliador, então Deus depende de mim? Não. Deus é soberano, poderoso, está acima de todas as coisas, acima do homem, da mulher, de qualquer ser humano, mas aqui na Bíblia fala que ele também aqui está para nos auxiliar. Então, uma pessoa que auxilia alguém não quer dizer que essa pessoa seja menor que alguém, que essa pessoa tem que ser menosprezada por outras pessoas. É isso que o texto quer dizer.
Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Gênesis 2,18 sequência esse texto. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. O relacionamento de um homem e de uma mulher, ele não é um relacionamento. Alguém criou, e aí nós vamos entrar na ideia contrária até a feminilidade, né? Um outro ponto de vista. Alguém falou alma gêmea, né? Você vai achar a sua alma gêmea. Então dá uma ideia de perfeito, um casamento perfeito. O homem encontra uma mulher e ela é sua alma gêmea. Os dois vão viver assim com toda a paz, a tranquilidade. Pode haver alguns casos bem raros que isso aconteça assim, não 100%, mas em bastante lugar, mas não será assim. Nós vamos nos relacionar, tanto marido e mulher, como outro tipo de relacionamento, com pessoas que são tão falhas como nós, são tão pecadores como nós e têm diferenças como nós. E no caso do homem e mulher, há uma diferença clara, e aí nós vamos ver qualquer face de estudo, sociologia, psicologia, seja o que for, que o homem tem uma constituição, e Deus o criou assim, e aí nós vamos também dizer que é a maioria, algumas pessoas são um pouco diferentes, de ter aquela maneira de se portar. E a sociedade até está mudando esse comportamento, por isso estamos estudando aqui. E a mulher, uma outra. Então ele diz aqui no final, olha, essa complementaridade, Deus criou a mulher para ser auxiliadora, mas não para ser menor, para complementar. O homem tinha um trabalho a fazer, ele não conseguiu nenhum auxílio de nenhum daqueles animais, não completava ele. Então Deus fez a mulher, que veio de Adão, complementando Adão, para que eles pudessem trabalhar mutuamente. Formação do casal, procriação, não existe procriação sem o homem e a mulher. Semana passada falou da homossexualidade masculina, para desconstruir o homem. A mesma coisa seria a homossexualidade feminina, que eu acho que nem toca aqui nesse ponto dessa lição. Então hoje a sociedade aceita homem com homem, mulher com mulher, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. Vai fora, na semana que vem nós vamos ver transexualidade, uma série de coisas que está antibíblico. Porque para tanto a procriação como para o prazer sexual, a ordem bíblica, o ensinamento bíblico e a maneira como, a anatomia como Deus criou o homem e a mulher, somente um homem e uma mulher juntos, os dois fazendo-se uma só carne, podem mutuamente se complementarem e tudo isso acontecer. Também vivência afetuosa, prazerosa, para cumprir a vontade de Deus. Vamos então agora, meus amados irmãos, para o segundo ponto, a desconstrução da feminilidade. O ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. Eu falei década de 60, né, mas é até antes disso, lá ele fala de século XIX. Né? As mulheres reivindicam direitos iguais a dos homens. O primeiro a se popularizar foi direto ao voto. Nada contra. Mulher votar, participar da sociedade, tudo certo. Acho até que esta parte, como nós estudamos, na lição passada falamos isto. O machismo está errado. Como o feminismo também está errado. Os dois estão errados. Não tem que puxar para um lado para o outro. Existe uma coisa perfeita criada para a Bíblia. Então, antigamente, lá atrás, né, a mulher não podia votar. Por que a mulher pode votar? A mulher é um ser inferior? A mulher não tem como pensar? Não. Hoje a mulher no Brasil e outros países não somente pode votar, como pode se candidatar, ganhar uma eleição, como nós tivemos a presidente Dilma, não vamos discutir questões ideológicas ou outras coisas, mas chegou a ser uma mulher no Brasil. Outras mulheres se candidataram também à presidência, outras mulheres são governadoras, outras prefeitas, enfim, a mulher está aí participando da política. Ponto. Depois, no século XX, a segunda onda feminina lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Aí já começa a ficar mais complicado. A ativista Simone de Beauvoir, não sei se a expressão
francês é exatamente essa, mas eu vou falar dessa forma, estabelece uma das máximas do feminismo. Não se nasce mulher, se torna mulher. Bom, aí vai totalmente contra a palavra de Deus. E aí nós cristãos entendemos isso. Nós nascemos o homem ou mulher. Não vamos escolher depois o que temos que ser. Não existe essa escolha. A criança nasce com sexo reprodutor masculino, mas quando ela crescer, ela pode achar que ela é uma mulher. Isso é antibíblico, isso é heresia, isso é uma pauta progressista que está completamente fora da palavra de Deus. A menina nasce com algo sexual feminino e quando ela cresce, ela acha que ela tem que ser homem. Isso está contra a Bíblia, contra a palavra, contra o que Deus criou e nós não podemos aceitar isso. Então, essa máxima dela está completamente errada. Esse ativismo avança e se amplia para a discussão de gênero, que é o que eu acabei de falar. E o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Então, vou começar por essa parte, vou falar sobre essa parte, meu corpo, minha regra. Vale para o homem, vale para a mulher. Não, meu corpo, minha regra, não. O corpo é meu, mas a Bíblia diz, nós cristãos temos que entender isso bem claramente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Porque se o Espírito Santo deixar de habitar em você, você se torna um desviado, fora da presença do Senhor, e se Jesus voltar desta forma, você perderá a sua salvação. Porque o penhor da nossa salvação, o que vai nos levar para o céu? Quando o Senhor voltar, é o Espírito Santo que está dentro de todos aqueles que aceitaram verdadeiramente a Cristo como Senhor. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Então, não tem meu corpo, minha regra. Meu corpo, minha alma, meu espírito, e as regras são essas aqui, que estão na palavra de Deus. Eu tenho que segui-las. Eu tenho que ir para essa. Porque esse negócio de meu corpo, minhas regras, a mulher pode abortar, a mulher pode ser homossexualmente feminina, né? Pode ter lésbica, pode ter uma série de coisas que vai. Mas ela tem total liberdade. Eu não tenho ninguém que mande nela. E aí, aqui, meu amado irmão, vou dizer francamente, a minha opinião, isso aqui não é para se libertar do homem. Isso aqui é para se libertar de Deus. Meu corpo, minha regra. Eu não estou me libertando do que o homem vai mandar em mim. Eu estou me libertando de Deus. Eu não quero Deus na minha vida, eu não quero Deus dizendo o que eu tenho que fazer ou não através da sua palavra. E aí eu digo, meu corpo, minhas regras. Eu simplesmente assumo essa responsabilidade. Ok, alguém quer assumir essa responsabilidade? A gente vai ficar muito triste, vai ficar preocupado com essa pessoa, porque diante de Deus ela estará errada, e vamos orar por ela. Mas nós cristãos temos que entender que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como disse a outra lá de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se torna mulher, não. Nasce-se mulher e precisa continuar mulher, porque essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus para a vida do ser humano, como nasce homem e se continua homem até o dia da sua morte. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, na transexualidade. Segundo o subtópico, a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e a mulher nos limites do casamento. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, adultério, prostituição. Nessa esteira, temas como aborto, gravidez desejada, desconstrução da família são radicalizados para o ativismo teológico do movimento. Nós já temos falado disso nessa lição, nas lições anteriores. Então, o que acontece? Liberdade sexual. Vamos aqui. Tem limite. Como é que é o casamento bíblico? Casamento bíblico entre um homem e uma mulher. A vontade de Deus é que eles sejam indissolúveis. A vontade de Deus, o que Deus criou, monogâmico. Ou seja, então, uma mulher e um homem se casam. Este homem pode ter várias mulheres fora do casamento? Não. Essa mulher pode ter outros relacionamentos fora do casamento? Não.
Isso é adultério, prostituição, fornicação, tudo isso que ele falou lá. Não pode. Deve ser indissolúvel? Deve. Infelizmente, hoje nós temos divórcio, inclusive, no meio evangélico, e aí existem algumas causas, até que o Senhor falou na Bíblia, que pode ser que o divórcio possa ser orientado. Não o divórcio hoje como tem. O marido, achei agora que o marido está meio gordinho, vou me divorciar dele. Eu achei que a mulher agora, ela envelheceu muito, eu estou mais novo que ela, vou arrumar outra mais nova que ela. Não, isso é contra a Bíblia, isso é adultério, isso é fora da Bíblia, está tudo errado. Então o casamento é assim, dentro dessa época. Aí dentro desse casamento, a satisfação sexual tem que ocorrer dentro do matrimônio e decidido de amor mútuo entre ambos. Não se pode casar por casar. E isso aí houve no passado, lógico, meu irmão, esse machismo, né, que talvez a mulher se defendendo muito, no passado obrigava a mulher, dote, compra a mulher, o pai, a família vai lá e compra a mulher, como existe ainda hoje em alguns países muçulmanos, em outros lugares, se paga pela mulher. Então a mulher, uma menina de 15 anos, 12 anos, às vezes alguns países, casa com um velho de 80 anos, 60 anos. Isso tudo está errado. Isso é o pecado que fez. Isso não é Bíblia, não deve ser assim. Então, tudo errado. E se for ao contrário, para o rapaz, também está errado. Mas estamos aqui falando de mulher. Então, isso não pode acontecer, ok? Tem que ser dentro do casamento, com amor entre ambos. Aí o feminino chega, não, ele quer o quê? Ele quer a libertação sexual da mulher. Ou seja, ela pode iniciação sexual precoce. Deus quer que... Aí nós vamos voltar ao casamento. Logicamente, a Bíblia não fala idade para casar, mas hoje no Brasil nós temos leis, né? Não pode se ter relação sexual com menor de idade, mas isso na prática não funciona, porque as pessoas têm aí abertamente e continuam do mesmo jeito, e o governo ainda dá uma Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá, para essas pessoas. Então, nós temos uma série de situações que deveria ser. O rapaz e a moça vão estudar, vão se preparar, vão namorar numa certa idade, não pode ter relações sexuais entre eles, quanto mais engravidar, mas se não tem relação, não vão engravidar. Tem o seu período de namoro sério, namoro não é prática sexual dentro do namoro, mesmo que não seja relação sexual, não é isso, é um namoro santo, puro, evangélico. E, normalmente aqui no Brasil, nós temos também o noivato, já é um compromisso para o casamento, para o final do casamento, e a vivência de ambos juntos. O feminino é totalmente contra isso. A menina tem que ter prática sexual precocemente, pode uma menina gostar de outra menina, homossexualismo, e aí a fornicação, adultério, prostituição, nós estamos vendo no meio da sociedade aí. Jogador de futebol, artistas, até mesmo político, e infelizmente algumas celebridades evangélicas, entre aspas, também estão entrando nesse caminho. Tudo errado, tudo fora da palavra. É tudo que nós falamos na palavra. Casou, dentro do casamento, tudo dentro das regras da palavra, tudo está correto diante de Deus. Fora disso, fora o que a Bíblia manda, está tudo errado e a Bíblia condena. E essas pessoas um dia vão prestar conta a Deus sobre isso. Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e dissolúvel. Já falei isso no ponto anterior. Tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminino, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. E eu, lógico, meu irmão, eu vou até falar uma coisa que eu falei semana passada, de certa forma. O machismo que houve lá no passado. Essa ideia da mulher ser um objeto, que ainda existe, mesmo com o feminismo no meio da sociedade. Se não houvesse essa ideia de objeto, a mulher diz que ela tem a liberdade. Então você pega no carnaval, as mulheres vão nuas para Marquês de Sapucaí ou para outros lugares apresentar o seu corpo. Isso é totalmente contrário a qualquer ideia de liberdade. Isso é totalmente contrário. Ela vai ali apresentar para que pessoas cobissem ela. Isso está totalmente contrário a uma ideia de liberdade. Isso é uma escravidão que o diabo faz na vida das pessoas. Então, mas antigamente o homem podia ter... O rapaz podia ter, antes do casamento, podia ter várias experiências sexuais. A moça não, ela tem que casar virgem.
E aí, meu amado irmão, esse machismo acabou talvez, e aí não estou justificando o feminismo, a ideia do feminismo que agora tem que ser ao contrário. Não, nem uma coisa nem outra. Casamento bíblico, eu volto a dizer assim, qual é a família tradicional? O que tem que ser. Ah, pastor, mas não é hoje, a realidade, nós estamos no século XXI. A Bíblia, não, aqui, ó, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Que os dois jovens cristãos casem virgens, sem ter relacionamento sexual com ninguém. Casem virgens, e aí vão ter o seu primeiro relacionamento sexual, e vão viver a sua vida toda monogamicamente. Esse é o plano de Deus, esse é o que Deus fez para o homem. Ah, mas a liberdade sexual vai trazer isso, vai trazer... Só traz coisas ruins, meu amado irmão. As pessoas, infelizmente, não falam, há muitos aí entram em depressão, porque relacionamentos são destruídos. Aí no final da vida, acabam sozinhos. Ou então acabam tendo teve vários parceiros na vida e acabam não ficando com ninguém. Não, não. Casamento deve ser monogâmico, com o natural nascimento de filhos, com a criação dos filhos na presença do Senhor, sem nada de homossexualismo, nada de aborto, nada de ideologia de gênero. É tudo que a Bíblia diz, meu amado irmão. Nós temos que viver a Bíblia Sagrada. Estamos estudando isso porque somos cristãos, cremos neste livro, cremos na palavra de Deus, cremos na doutrina bíblica. Podem nos chamar de fundamentalistas, de conservadores, de qualquer coisa que quiserem, mas é o que a Bíblia diz. Eu sou um cristão. Ah, pastor, o cara lá no mundo. Infelizmente ele vai fazer, meu irmão, ele faz. Mas ele não faz isso, não é só a ideologia de gênero que faz. Ele faz muitas outras coisas, ele fuma, ele bebe, ele se droga. Eu não vou fazer a mesma coisa que ele faz, porque ele faz, ele tem liberdade. Não, ele faz o que ele quiser. Agora, diante de Deus, todos nós vamos dar conta. Cristãos ou não cristãos vão chegar um dia diante do tribunal do Senhor. Agora vamos ao exemplo, como a Bíblia nos diz, que deve ser a mulher. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Primeiro, modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor, como diz o versículo 10 do capítulo 31. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. Versículo 11. Eu vou sempre falar só o versículo, que é o capítulo 31 que nós estamos estudando de Provérbios. Revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará, versículo 11b ainda, né? Vai citado o A lá e agora o B. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Versículo 12. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Então, nós estamos falando de um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Então, nós como cristãos estamos vendo um modelo. O feminino odeia isso, pastor. Esse é o problema do feminino. O feminino não pode entrar no meio da igreja. Porque hoje não pode ter uma menina cristã, uma moça cristã, dizendo, não preciso de marido, não preciso de homem, eu tenho que viver a minha vida, eu vou fazer. Não, isso está errado. A todas as moças cristãs vão casar? Não, meu amado irmão, algumas não encontrarão o seu cônjuge, que ela seria uma pessoa para ela viver, né, um marido, e não vão casar. Como alguns homens também não vão casar, e não deixam de ser felizes por causa disso, fazendo a obra de Deus. Mas eles não vão casar porque eles abominam o casamento, abominam o que a Bíblia diz, abominam as ordenanças da Bíblia. Eles vão casar por circunstâncias, e não porque eu quero. Agora, a moça cristã, o rapaz cristão, tem que realmente desejar o matrimônio, e o matrimônio dentro das leis de Deus. E essa moça ela tem que fazer todo o seu esforço realmente para ser um modelo de esposa fiel. Pastor, só ela que tem que ser esposa fiel? Não, nós vimos semana passada o marido dar o valor à mulher, vimos tudo isso, meu amado irmão. Por isso nós estamos falando, as lições são quase associadas. Não é que a mulher tem que ser fiel ao homem, não. Não, o homem tem que ser fiel também. Então, tudo que você pensar aqui, esposa é ilibada em todas as áreas. Lealdade conjugal, ela tem que ser leal, o marido tem que ser leal a ela. Pureza sexual, ela tem que ter pureza sexual, o marido também tem que ter pureza sexual com ela. Administração do lar e das finanças, ela tem que procurar administrar bem e o marido também tem que administrar bem. Como falamos semana passada, muitas pessoas não estão preparadas para casar e elas casam
e casam e vivem como solteiras, tanto o homem como a mulher. Não podem, meu amado irmão. Agora, por isso que eu falei lá atrás, o namoro, como é que é o namoro cristão? Não, você tem que ter uma experiência de vida. Hoje, adolescentes, jovenzinhos estão namorando. Não tem perspectiva. O rapaz vai namorar. Um menino de 13, 14 anos vai namorar um rapaz, vai namorar uma menina. O que ele pode fazer por ela? Não tem, ele tem que estudar, não pode nem trabalhar. Então tem que esperar a hora certa, que ele possa estudar, fazer todo o seu trajeto de estudo. E aí ele, então, pensa agora no namoro, acha uma moça cristã, dentro da palavra, ama ela, ela também a ele, se casam, vão formar a sua família. E aí, formando essa família, todo o bem-estar da família. O bem-estar de cuidar um do outro, a administração, tudo tem que ser feito em conjunto, como nós vimos lá no ponto passado. Mas hoje não, se ultrapassa tudo, inclusive, infelizmente, no meio cristão, e muitos casais aí estão casando dentro da igreja e depois se separando, não por adultério do cônjuge, mas apenas porque incompatibilidade de gênero, porque eles se casaram por beleza física ou por alguma outra situação que não a direção de Deus, a oração, que Deus possa unir esse casal, não por o amor que um teria ao outro. Isso é um grande problema, principalmente no século XXI. Padrão de mãe amorosa. Além de esposa, também mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro, na primeira parte, versículo 15a, e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar. 15b. Era uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Versículo 21, na Nova Versão Internacional. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Versículo 26. Antecipa as dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Versículo 27. Os filhos reconhecem seu incalculável valor e a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido desta virtuosa mulher. Versículo 28a. E esse talvez seja um dos grandes problemas hoje do feminismo. Porque uma mãe que se dedica aos filhos, ela teoricamente, depois nós vamos ver no ponto 3, ela não vai ter uma vida profissional de sucesso. E as mulheres hoje, elas primam por uma vida profissional de sucesso. Pastor, isso é pecado? Não. Não é pecado, contanto que ela também, sendo ela uma mãe cristã, cuide de seus filhos. Pastor, mas vai ter um compartilhamento no cuidar dos filhos? Sim, meu amado irmão. Não há problema nenhum, olha só. O homem trocar a fralda do bebê, não tem problema nenhum. Há homens que também sabem cozinhar, fazer a comida do bebê. Isso não tira a masculinidade do homem, ajudar a mulher. O homem ficar à noite acordado. Agora, o homem não vai poder dar de mamar ao neném, porque isso é uma qualidade da mulher. A mulher já foi criada por Deus de uma forma que ela tem uma sensibilidade maior sobre algumas situações do filho, para ver se o filho está doente ou não, algumas coisas assim que a gente sabe que na prática funciona. Então ela tem que cumprir o seu papel com a ajuda do seu esposo, os dois trabalhando de uma forma, como a gente viu lá, um ajudando o outro, para que a vida seja abençoada. Mas aqui nós estamos falando de maternidade. Paternidade é outra coisa que Deus também criou e é necessário ter responsabilidade. E aí nós vamos voltar para o anterior. Tem gente que se casa sem estar preparado. Tem gente que se casa e tem filho e não está preparado para ter filho. E os filhos ficam aí jogados. Não é por aí. Os filhos precisam receber esse ensinamento, tanto secular, das coisas, da vida, como ser um bom cidadão, como respeitar as pessoas, que isso tem que ser aprendido dentro do lar, isso não vai ser aprendido na escola, e também o ensinamento bíblico da palavra de Deus, que isso precisa ser feito. E vamos agora ver o último ponto, que é muito importante. Exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Versículo 15 e 22. Negocia bens importados e levado ao padrão para sua casa, versículo 14. Compra propriedade e inicia negócio lucrativo, versículo 16. Administra a produção de venda de seu empreendimento, 18 e 24. Generosa e sensível, ajuda os pobres necessitados, versículo 20. Cheia de energia e bom caráter,
é autoconfiante em relação ao futuro, versículo 25. Essa esposa, mãe, empreendedora, é louvada por sua família, versículo 28 e 29, já foi citado no ponto anterior. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus, versículo 30. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Então, ela também ajuda o seu marido, ela também empreende, ela também ajuda a administrar o lar. Então veja bem, meu amado irmão, lição passada, lição hoje. A verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade. Cada um com o seu papel, cumprindo bem. A Bíblia diz na semana passada, é a Bíblia que diz, não é o autor da CPAD, não é o pastor Hélio, é Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher, está lá em Coríntios, não tem que discutir isso. Mas, veja bem, Cristo maltrata a sua igreja, Cristo humilha a sua igreja, Cristo tenta destruir a sua igreja, Cristo agride a sua igreja, Cristo é contrário, não. Cristo ama a sua igreja e é isso que é dito lá em Efésios capítulo 5, a qual os homens têm que amar e respeitar as suas esposas. Ok? Então isso tudo tem que ser feito. Ela tem que ser uma boa mãe, a mulher é virtuosa, uma boa esposa, uma boa mãe e também alguém que ajude seu marido nas tarefas também do lar, de administração e até empreendimento. Pastor, a mulher hoje não pode ter uma carreira? Pode, meu amado irmão, contanto que ela a sua carreira não seja mais importante para ela do que o seu papel quanto à maternidade, quanto a cuidar do seu lar, cuidar da sua casa com a ajuda do seu esposo. Porque também um homem não pode ter uma carreira e simplesmente essa carreira fazer com que ele esqueça da sua família, esqueça da sua responsabilidade como marido, como pai, como administrador, como chefe. Não. Isso também estaria errado. Tá? Então, tudo com o equilíbrio bíblico, tudo com o que Deus nos ensinou, com o que Deus nos orientou. Vamos para a nossa conclusão. A Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Gênesis 2, 24. Vamos ver aqui, meu amado irmão. O último é a conclusão, mas continua sendo um estudo bíblico. Vamos ver, a Bíblia diz isso? Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à mulher e serão ambos uma carne. Então, se ambos são uma carne, eles se complementam. Claro? Claro. Dessa forma, marido e esposa são iguais, como pessoas mais diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Isso foi falado na lição passada e nessa lição. Dentre outros papéis, Deus confiou à mulher a dádiva da maternidade, a mulher que pode ser mãe, o homem não pode ser mãe, não é pai. Diferente, a mulher que fica 9 meses com a criança na barriga, depois tem a dor do parto, depois amamenta, isso é tudo uma função que Deus deu à mulher, e ela é nobre, maravilhosa e importante. E a tarefa de ser auxiliadora, nós já vimos aqui que a própria Bíblia Santa chama Deus de auxiliador, e auxiliador não é uma pecha, não é uma coisa para envergonhar o outro, não. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Quem estigmatiza são as próprias feministas e os machistas que ainda existem no dia de hoje. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Sim, se você desconstruir o que Deus ensinou, seja no papel feminilidade, masculinidade ou qualquer outra coisa, você vai entrar em rota de colisão com Deus. Se Deus diz, é assim, e você diz, não é assim não, Deus, eu quero fazer do meu jeito, você entra em rota de colisão com Deus. Qualquer área da sua vida. Não é esta área que nós estamos estudando, não é esta lição de hoje. Não é a mulher. É a mulher, o homem, qualquer ser humano. Deus falou, faça dessa maneira. Você quer fazer de outra, você está entrando em rota de colisão com Deus. Não é em rota de colisão com o pastor, com a denominação, é rota de colisão com a Bíblia, com Deus, com aquilo que Ele nos ensinou. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Este é o exemplo aqui de Maria, em Lucas 1, 38, 46 a 48. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula. Transgênero, que transrealidade é essa? Muito importante também esse estudo que vamos ter. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo.